Olá, você que acompanha o canal Aqui Se Fala de Santos, estamos aqui para mais uma edição do Aqui Se Fala de Futebol. Vamos falar muito de futebol aqui. Um cara que foi atleta de futebol, né? Jogou em vários clubes do Brasil e fora do Brasil também. Técnico de futebol, campeão da Copa do Brasil pelo Santo André em 2004. Vice-campeão paulista pelo Santo André contra aquele Santos de Neymar. E tá por aqui para bater esse papo conosco aqui, vai falar muito sobre futebol, sobre o jogador preguiçoso, sobre o jogador que quer dar migué, né? E sobre o jogador, sobre treinadores, enfim. Sérgio Soares, prazer ter você por aqui, meu caro. Obrigado por ter aceito o convite, viu? Satisfação é toda minha, Vanderlei. Obrigado pelo convite. Vamos falar um pouquinho de futebol, todos os temas que você já abordou. E é satisfação, é falar de algo que dá prazer e enche os olhos. Isso é bom demais, Sérgio. Falei pro Sérgio, cara, gosto muito do teu trabalho, porque você é um técnico ofensivo. Né? Hoje no Brasil, com esses futebol técnicos retranqueiros que tem por aí, não só os brasileiros, os de fora que vêm aqui também são retranqueiros e tal. Importante ressaltar. E o Sérgio, ele tem campanhas assim, é um cara ofensivo, né? Chegou o ponto... Depois você vai contar pra gente aqui do presidente do Ceará pedir pra você colocar um volante ali, que tava faltando volante no time, pô. É verdade, é verdade. Foi um momento importante, né? Porque o que eu acredito de futebol é o que você leva para dentro do campo de jogo e pro treinamento. E quando nós chegamos no Ceará, o Ceará tinha sido conquistado o acesso em 2009 com 3 volantes, né? E o presidente que hoje está lá brigando por eleição, para ser prefeito, o Evandro Leitão, eu cheguei no Ceará e o presidente... Já vamos abordar esse assunto já? Não, pode dar uma manchete aí que nós vamos começar do começo. E o presidente, o Ceará era um time que jogava sempre com 3 volantes e eu fui levar aquilo que eu acredito de futebol. Legal. Né? E quando o presidente viu depois de 3 jogos, ele entrou na minha sala, Sérgio, esperei ganhar, né, macho? Mas não dá pra gente botar um volantezinho. E aí, vamos falar mais desse assunto aí, que é muito legal. Bom, o Sérgio, você é técnico, né? A gente tá falando aqui, atualmente você é técnico de futebol, técnico do Juventus. Sim, né? Vai disputar agora, ano que vem. Inclusive você tá no planejamento agora, né? Que é uma das partes mais importantes da preparação do time. Processo de montagem, né? Vendo muitos materiais, eu, Deniso. A gente tá sem ainda o executivo, né? Então a gente tá à frente disso. Legal. Para a gente poder contratar e fazer um Juventus forte, competitivo, como foi esse ano lá na 2 que deu na trave, né? Chegamos na semifinal e o Vela acabou passando. A gente sabe o tamanho da responsabilidade, né, é ano do centenário ainda do Juventus. O Juventus precisa de um time competitivo e o Juventus faz falta na Série A1 do Paulista. Então a gente vai trabalhar aí, claro, sempre com muito respeito para com todos os nossos concorrentes, mas trabalhar em busca do objetivo de trazer o moleque de volta. Agora, o Juventus, que é o começo de tudo na sua carreira futebolística, né? Sem dúvida. O Juventus é o meu começo de tudo no futebol, né? Cheguei no Juventus, um menino, um adolescente de 15 anos. Caramba. Né? Que ano isso, você lembra? 1982. 82, ano de Copa do Mundo, quando o Brasil deu show no mundo, só não ganhou, né? Foi. Logo após a Copa do Mundo, eu entrei no Juventus. Entrei em setembro. E tudo começou lá com 15 anos, com 18 eu já estava no profissional, seleção brasileira, seleção paulista. O Juventus eu falo que o Juventus é a mãe que eu tenho dentro do futebol, porque foi ele que me abraçou, me acolheu, para que eu me tornasse o que eu sou hoje dentro do futebol. E para você se tornar o que você é, você sempre tem que ter alguém, algum mentor, algum cara assim que acredita, que você fala, eu quero ser igual esse cara, quero e tal. E ele às vezes vai te dando oportunidades, vai te chamando para outras oportunidades, faz você virar a chavinha, aquela coisa toda. Quem que é esse cara para você? Cara, eu tenho o Candinho, é o cara que nos momentos assim de decisão de um jovem, eu sempre ligava para ele. Falei, padrinho, preciso que você me aconselhe nisso. Inclusive na minha mudança de atleta para treinador, também conversei com ele e no momento que eu fui assumir como treinador, né, eu liguei para ele porque o Chamusca, nós tínhamos acabado de ser campeões da Copa do Brasil e o Chamusca recebeu um convite do São Caetano. O Chamusca perguntou para ele, Sérgio, você não quer assumir aí na sequência? Aí eu falei pro Chamusca, não, Chamusca, acho que eu não estou preparado para esse momento, não. Não, então vê aí. E eu saí, peguei o telefone e liguei pro Candinho. Isso que ano do São Caetano? 2004. 2004. Foi o ano que o São Caetano foi campeão paulista. Foi, mas isso. E aí o Chamusca assumiu no lugar do Muricy depois. Isso. E o Chamusca foi pro São Caetano pro Brasileiro.
E eu liguei pro Candinho e falei, padrinho, pô, tem uma situação assim, assim, o Chamusca perguntou se eu não queria assumir. Daí ele falou assim, Sérgio, vai, assume, porque eu fiz isso com o Geninho, pô. Falei pro Geninho, era meu auxiliar lá no Santos, e eu botei ele pra ser o treinador, e vai que você tá preparado. Pô, desliguei o telefone, liguei pro Chamusca. Chamusca, pode falar pro presidente aí que eu aceito. E sempre quando eu tive alguma dúvida, eu sempre falei com o Candinho é o cara que eu tenho muito respeito. O Candinho foi o cara que me subiu no profissional do Juventus, né? Foi o cara que me levou ao Al Hilal da Arábia Saudita. E é um cara que a gente sempre fala de futebol. Hoje ele está meio afastado do futebol, mas ele acompanha futebol. Vira e mexe, a gente sai para almoçar aí, eu, ele, Raudinei, o Betinho, para a gente falar sobre o jogo. E o Candinho é o cara que me aconselha dentro desse esporte que a gente tanto ama. Bacana. Estou falando aqui, você que está ouvindo, né, esse podcast aqui se fala de futebol, com o Sérgio Soares, que é o técnico, né, do Juventus e jogador. Como jogador, olha só, Juventus, Al Hilal da Arábia Saudita, o time do Neymar hoje, Guarani, Palmeiras, Kyoto do Japão, Goiás, Inter de Limeira, Et Jundiaí, São José, Gama, Náutico e Santo André. Explica um pouco dessa relação tua com o Santo André, que é um negócio assim que ultrapassa fronteiras. É técnico, é jogador, é campeão pelo Santo André. Nós estamos vendo a foto aqui. Vocês não estão vendo, mas nós estamos vendo aqui a foto desse título aqui, ó. Campeão da Copa do Brasil de 2004. Mas como é que é essa relação tua com o Santo André? A minha relação com o Santo André começou em 2001, né? Certo. Quando eu fui para lá pela primeira vez, onde nós conquistamos o acesso para a Série A1 do Campeonato Paulista. E o Santo André fazia um tempo que não participava da Série A1. Tudo começou em 2001, fiquei em 2001, voltei em 2003 e aí dei a sequência. Em 2003 nós ganhamos Copa Paulista, conquistamos o acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro. Legal. E a Copa Paulista que deu vaga para a Copa do Brasil, né, no ano seguinte, que foi 2004. Joguei essa Copa do Brasil até as quartas de finais contra o Guarani de Campinas, no jogo da ida. E depois meu contrato terminou e recebi um convite por parte do presidente do Jairo, que infelizmente não está mais entre nós. O Jairo, o Celso, que hoje é o atual presidente do Santo André, e o Sérgio do Prado, que é o diretor na época, que hoje está no Guarani. Eles me convidaram para fazer parte lá da comissão e eu assumi, tinha intenção em ser treinador. E a relação das maiores conquistas do Ramalhão, eu faço parte e tudo começou num momento muito bacana que foi em 2001. No último jogo, eu me recordo que foi contra o Ituano, no Bruno José Daniel, tinha 20 mil pessoas no Bruno, e a gente conquistou o acesso, trazendo o Ramalhão de volta. Então, as principais conquistas do clube, eu faço parte. Bacana, isso é bom demais. Quando você vai para Santo André lá, o pessoal é tapete vermelho para você, né? Tem homenagem, não sei o quê e tal. É verdade. E o Santo André tem uma curiosidade que eu estava lendo a respeito, que é o único time que não sei se tem outro, mas que os jogadores cantam o hino do clube no vestiário, é isso? A gente cantava. Quem implantou isso foi o Ferreira. Certo. Rei do acesso. O rei do acesso, porque o Santo André tinha muita dificuldade, né? Assim, de estrutura e tal, e a gente treinava no Bruno e treinava em alguns campos na região do Santo André e ia para os treinos com o ônibus da prefeitura. E quando o ônibus dava meio problema, a jogadorzada cantava o hino, o ônibus andava. Aí virou, o Ferreira colocou para cantar no vestiário. Já que a gente cantava, legal. E o Ferreira acabou falando, não, tem que cantar antes da reza, isso daí e tal. E ficou, foi o Ferreira que implantou. E hoje, continua até hoje, né, no vestiário, a galera canta o hino do Ramalhão. É algo bem bacana, algo marcante e diferente dos outros clubes, porque em nenhum outro lugar a gente tem uma situação como essa. Pô, que bacana, hein? Olha só que legal, vivendo e aprendendo, cara. Olha o Santo André aí, jogadores, né? Na verdade, isso aí deveria ser manta de todos os clubes, Sim, né? Cantar... Acaba criando uma identificação, sim, né? Sem dúvida nenhuma. Bom, nós temos como tradição aqui no Minuto 10, você já foi em jogos na Vila Belmiro, Sim. Que tem aquele minuto do Rei Pelé, a gente merece, passa aqueles lances do Pelé e tal, e no Aqui Se Fala de Futebol não é diferente. Depois eu quero saber da tua relação com o Pelé, o que significou pra você. Minuto do Rei Pelé, a gente já volta.
Cara, ver essas imagens assim, já faz 2 anos aí da partida do Rei Pelé. O que significou o Rei Pelé para você? O Pelé é o nosso maior representante, né, do que é o futebol brasileiro, né, do que é o futebol mundial. E a gente é privilegiado de ter um ser como ele, ser brasileiro. Eu não tive o prazer de conversar com o Pelé, mas eu trabalhei com o seu Pepe, e o seu Pepe, o que o seu Pepe falava do Pelé. Figuraça, seu Pepe. O seu Pepe fala assim, Sérgio, eu sou o maior artilheiro do Santos. Ô, seu Pepe. Não, o Negão era extraterrestre, aquele lá não conta. Né? Então a gente vê o quanto o Pelé representou para nós, para todos, né, os brasileiros. O Pelé é o cara que fez o futebol brasileiro ser a potência que é, a gente não pode negar isso, né? Uhum. E eu vejo sempre que a gente olha o Pelé aos vídeos, não tive a oportunidade de ver o Pelé jogando, mas você vê os vídeos, o Pelé realmente, ele é o Cristiano, ele é o Messi, ele é o Neymar, numa única pessoa. É verdade. Estão tentando ainda achar Não, a combinação perfeita para ver se temos você que acha. falar do Maradona também, né? O Maradona também. O Pelé é o cara que tem tudo, né, de todos esses atletas aí que eu acabei de citar. Aí, vamos entrar num assunto aqui, porque é o seguinte, você entra num time que era recheado de estrelas ali. Você tinha o Luxemburgo, que era o técnico, que também é uma estrela maior. E aí, isso vai te moldando de alguma forma para você ver elenco como que é e tal, o que dá, o que pode ser feito, o que não pode ser feito como treinador, porque é complicado você gerenciar um elenco cheio de estrelas, é quase uma seleção, Sim. né? E egos e aquela coisa, e virava e mexia, o Luxemburgo de vez em quando batia de frente com alguns craques, aquele negócio e tal. Como que era isso, você chegando ali do Guarani, naquele time do Palmeiras, cheio de cobra criada ali, como é que era, cara? Foi um momento mágico assim na minha carreira, né? Por tudo isso que você acabou de abordar. Você chegar num grupo de jogadores deste nível, né? Tinha o Veloso, podemos esquecer do Veloso, que era um baita Nossa goleiro. Senhora. Né? No Santos Você também. chega num elenco assim, eu cheguei maduro, isso me ajudou muito. Cheguei com 29 anos, né? Era um cara já maduro, então não assustei. Talvez se eu chegasse mais jovem, daria uma Eu senti o assustada, drama ali, né? mas por ter chegado maduro, eu sempre fui um cara de trabalho, né? Sempre fui um cara que trabalhei, um cara de muita seriedade, e eu acabei me encaixando bem dentro de, acabou concentrando com o Cafu, que era um cara espetacular, né, que foi dando as coordenadas, o Cafu tem experiência, e você perceber uma gestão de um treinador como o Vanderlei, que ele chamava muita atenção. Eu lembro de um dia, a gente estava no campo, o Vanderlei reuniu, e naquela época a imprensa ficava perto ali, né? E o Vanderlei reuniu a galera tal, e as câmeras tudo virado para o gramado, e o Vanderlei dando uma dura no Djalma. Né? E quando ele percebeu que as câmeras estavam, né, tudo com a luzinha vermelha acesa, ele falou, os caras estão gravando. E ele acabou pedindo desculpa pro Djalma, né, virou de costa, virou a gente ficou de frente para as câmeras, ele de costa para não pegar a fala dele. Aquilo me marcou porque ele percebeu que ele estava dando dura no jogador e aquilo estava sendo colocado para fora, Ia para o ambiente vazar, externo. ia virar um... E ele pediu desculpa. Né? Eu falei, isso é uma atitude de um treinador, de um gestor. Né? Quando ele percebe que ele está equivocado, ele vai e tenta ajustar, e ele ajustou. Isso me chamou muita atenção. E eu falei, é desta maneira que você tem que tratar um elenco. Né? Quando você tem um equívoco, você tem a humildade de pedir desculpa. E foi isso que o Vanderlei fez naquele momento com o Djalma, e não colocando ele mais, não expondo ele, virando, mas chamando a atenção para nós internamente, mostrando que o Djalma, o Miller, o Rivaldo, o Roque, o Wagner, que eram os mais novos do elenco, era todo mundo igual. Ô Sérgio, isso aí, essa relação, jogadores experientes, né? Sim. Talvez se você pega um menino, se você dá um esporro no menino desse aí na frente de todo mundo, e câmera... Tudo bem, agora não tem mais isso, mas... Vê aquele exemplo do Diniz, que aconteceu com o São Paulo no jogo do Campeonato Brasileiro de 2020. Bragantino, né? Que não tinha torcida, aí os microfones captaram tudo aquilo. Que aquilo ali enjoou de acontecer, Falando né? com o Tietê, aquilo lá era normal. Aquilo ali era normal acontecer, só que torcida, aquela coisa, ninguém ouvia. A repercussão foi maior do que realmente acontece num ambiente de aceitação com relação ao que houve. Né? É que, na verdade, a gente mudou, as coisas mudaram, né? Esta época que a gente está falando do Vanderlei para a época do Fernando, as coisas mudaram muito.
falando quase 20 anos, né? Mudaram. O Fernando do Diniz foi em 2020, do Luxemburgo, Foi, né? Estão falando Estão falando de 96. 96, 20 e tantos anos. Mudou muito. Então hoje, talvez a atitude do Vanderlei, para o momento atual, não cabe. Sim. Né? Acho que nós estamos aqui numa sala, talvez se ele tivesse que chamar a atenção do Djalma, seria dentro de uma sala. Sim. Né? Então o Fernando Diniz, ele chamou a atenção do Tietê ali, que é uma situação, de repente, que eles têm uma relação de proximidade e por mais que você vá falar, pô, mas isso não dá o direito do cara falar desse jeito, né? Mas talvez entre eles, isso daí às vezes era algo que normal, né? Que para nós que está de fora a gente não vê desta maneira. O tempo mudou. Mudando o tempo, você tem que entender todo esse processo. Uhum. Hoje a gestão do treinador, que é muito importante a gente falar, o treinador hoje tem que ser um gestor, muito mais do que era antigamente. Ainda voltando a falar do Palmeiras, da sua chegada no Palmeiras com esse time de estrelas e tal. Quando o Palmeiras te contrata, o Luxemburgo tem uma conversa com você, falou, eu tenho o time titular. Você chega para compor elenco, como é que é? Ou não? Você tem condições iguais para brigar por posição? Como que era esse papo assim com um time recheado tipo, você chega, faz o seu trabalho aí que você vai ter oportunidade. Como que era? Quando eu cheguei no Palmeiras foi bem no período de carnaval. Certo. O Palmeiras foi treinar lá em Águas de Lindóia, Serra Negra, aqueles lados lá. E nós ficamos no hotel e o Vanderlei chegou para mim e falou, Sérgio, o Amaral e o Flávio estão na seleção, né? Eu estou improvisando o Wagner e por isso você está chegando para suprir a ausência deles. Ele me posicionou lá no time titular e falou assim, eu preciso que você, porque eu não quero que o Djalma saia para o corredor. Eu quero que na bola parada você saia do centro e vá para o corredor para tentar interceptar. Você consegue fazer? Para mim era mole, tinha uma puta vitalidade. No primeiro treino, ele treinando e tal, fiz tudo. O Djalma se preservou no meio, saía para o corredor para marcar, estreia contra a Portuguesa como titular. Aí foi embora. E aí foi embora. E o Vanderlei sempre, quando o Amaral voltava da seleção, ele sentava comigo e falava, Sérgio, o Amaral tá voltando da seleção, vou botar ele jogar. Eu falei, Vanderlei, tá certo, o cara tá na seleção, mas ele, dos 4 volantes que a gente tinha, isso o Vanderlei falou para todo mundo e repetiu quando eu saí, e o Fernando Diniz me contou que o Fernando foi pro Palmeiras depois. O meu melhor volante que passava a bola é o Sérgio Soares. Né? E isso para mim é algo muito prazeroso de você escutar de um treinador do tamanho do Vanderlei, que você passa bem a bola, né, num setor importante da equipe. Agora, a importância dessa satisfação, dessa conversa, né, do técnico com o atleta e deixar... O que é combinado não é caro, sim, né? Claro, você está vindo aqui para fazer isso. Claro. Claro que tudo pode mudar no percurso ali. Lógico, né? Se o cara pode arrebentar e ganhar a posição. Isso vai do seu trabalho, né? Isso vai do seu trabalho. Hoje, o Vanderlei fez uma coisa que hoje é normal e tem que se fazer. Hoje, muito mais. Você tem que chamar o jogador, você vai sair por causa disso, você vai entrar por causa disso, você tem que dar uma satisfação, né, para o atleta, porque hoje a questão da gestão passa muito por isso também. E o Vanderlei já fez isso comigo. Né, me tratou, tenho amizade com o Vanderlei até hoje e até brinco com ele, né? Falo assim, Vanderlei, fiz um estágio com você nem sabia. Você já estava ali captando as coisas. Né, foi algo bem bacana e hoje é normal, você tem que conversar com o atleta, tem que explicar o porquê ele está entrando, tem que explicar porquê que ele saiu e que ele tem que melhorar para poder voltar. Né? Se você não agir desta maneira, realmente você acaba não tendo uma boa gestão e ascensão ao grupo. Semana passada eu falei com o Adalberto Almeida, que é empresário do Diego Pituca, foi empresário do Marcos Assunção, empresário do Léo também. E eu conversei com ele, falei, cara, vocês pressionam o técnico para colocar jogador? Como é que ele falou? Cara, não tem como é que eu vou fazer isso aí? Mas eu queria ouvir de você, do Sérgio Soares. Já teve alguma situação, não precisa citar o nome, mas já aconteceu alguma situação de dirigente, de empresário chegar e... Chega até você esse tipo de situação, do cara, precisamos colocar esse rapaz aqui porque a gente precisa vender, mesmo que o cara esteja abaixo do elenco e tal. Já aconteceu isso? De empresário não, mas de dirigente já. Já? Já chegou. Já do cara fala, não, precisamos botar fulano, ciclano, tem que tirar ciclano, tem que ter não sei o quê. Já teve essa ingerência, mas assim, algumas vezes
você bate de frente e aí na sequência quem perde é o mais fraco, você acaba saindo, mas pelo menos você sai, eu pelo menos saía de cabeça erguida, né? Porque dentro do campo de jogo, Wanderlei, você ganha com a sua cabeça e você perde com a tua cabeça. Se você perde com a cabeça do outro, o resultado é só teu, né? Então eu penso que você tem que, acho que conversar faz parte, né? Você trocar ideia faz parte, eu acho que é porque você tem alguém que paga, né? Por mais que de repente, quem está no comando maior, não tem o entendimento do que é o futebol, né, dentro das quatro linhas, do dia a dia, porque a gente está aqui no ar-condicionado e para você tomar decisões é muito mais fácil, né, do que você está no dia a dia, pô, você não interage com o atleta, você não sabe o sentimento do atleta, né, e tem, às vezes as pessoas não entendem, falam, por que aquele cara está jogando e o cara não sai? Porque, de repente, o cara é um cara que você tem uma conversa, é um cara que está com um problema, né? E tem vários componentes que faz com que que você mantenha o cara na equipe. E também tem componentes que, porque o fulano não entra? Pô, de repente o cara não sabe do dia a dia, que aquele cara é um baita de um preguiçoso, é um cara que não se esforça, é um cara que não vibra com o time, é um cara que quando nós estamos jogando, o cara está na casa dele, lá no sofá, com os pés para cima, ou então está na praia, então não está vivendo, né? Está dentro do elenco, mas não está vivendo. Então tudo isso é um dos componentes que envolve no dia a dia, né? E você ouvir um dirigente falar para você, pô, tem que botar o Zezinho. Pô, mas por que tem que botar o Zezinho e tirar o João? Não, porque eu gosto do Zezinho. Ué, você gosta. Aí é difícil, né? E o resultado dentro de campo. Então, e eu já tive algumas coisas assim, mas eu sempre bati de frente e sempre botei quem estava melhor dentro do campo de jogo. Isso é uma coisa que eu não abro mão. Quem está melhor vai brigar e se todos estiverem melhores, aí você está ali para decidir, né? É porque você tem a torcida, que às vezes a torcida se encanta com um jogador e com outros não. Tem um jogador que às vezes chega no clube e já chega vaiado, né? Já é aquele negócio. Verdade. E tem jogador que por nada a torcida gosta e tem um carinho especial, principalmente jogadores de base e tal. Às vezes acontece alguma situação dessa. Hoje você tem o Palmeiras que revela grandes jogadores, o Santos tem muito disso, de muitos meninos de base, aquela coisa tal, né? Então, por exemplo, o Santos hoje vive um dilema, que é um jogador da Bolívia, o Miguelito, que tem espaço na seleção boliviana, que joga, faz gols, e no Santos ele tem pouca minutagem, né? E aí a gente entra até numa outra seara aí, porque você, no tempo mais raiz aí de futebol e tal, você já tinha visto o boleiro defender técnico e em detrimento do colega de trabalho, cara? É difícil, né? É difícil, mas assim, quando você tem um profissional, um treinador, que ele é extremamente honesto e leal, né? Hoje nenhum jogador é bobo, né? O jogador sabe quando o treinador está dentro da gíria que a gente fala do futebol de sacanagem, sabe quando o treinador está sendo honesto e sincero e leal, né? Dentro do contexto geral do grupo. E o que acontece dentro dessa situação que o atleta foi defender, eu vi até a entrevista que a gente está falando do Juliano com relação ao Carille, né, é porque realmente dentro do treinamento o jogador não entrega o que precisa para qualificar a equipe e ele tem oportunidade fora, né, acaba trazendo uma pressão sim para o Carille, porque o cara joga na seleção do país dele e não tem oportunidade, né, nem que jogue, não tem oportunidade, né, dentro daquilo que ele entende que é benéfico para o Santos. A declaração do Juliano é muito forte, né? E eu acho que as pessoas que cobram o Miguelito dentro da equipe, elas têm que se atentar dentro dessa declaração do Juliano e tirar um pouco da pressão do Carille do jeito que estão fazendo. Entendi. Quando que o técnico perde o elenco, cara? Essa é uma frase, vai perder o vestiário, né? Perdeu o vestiário, perdeu o vestiário. Essa é uma frase que eu ainda estou 20 anos como treinador que eu quero entender. A verdade, que eu penso não é perder vestiário. Eu acho que quando você não consegue extrair mais nada de um elenco, né? Quando você não consegue tudo aquilo que você tem de informação, os caras não estão absorvendo mais, não estão conseguindo transferir o que se é feito dentro do treinamento para o campo de jogo, para o dia do jogo, dos jogos. Eu acho que essa é a grande questão. Perder o elenco
nenhum treinador perde o elenco. Eu acho que não tem a perder o vestiário, não tem. Eu acho que a grande questão é que realmente o que você está passando de informação, que está sendo treinado, não está levando para o jogo. E aí, quando chega neste momento, eu acho que aí é o momento de você, até do próprio treinador, de dizer, pô, acho que está na hora da gente mudar e vocês tragam aí um profissional que sempre assim, a mudança, né, Vanderlei, ela sempre vai surtir um efeito imediato. Certo. Né? A grande questão é a sequência. Né? Se esse efeito ele vai ser duradouro. Porque se não tiver a capacidade dentro do cognitivo e do grupo, né, no primeiro momento tem resultado, mas na sequência ela volta na sua naturalidade. Agora, aquela frase que jogador quando quer derrubar técnico, derruba, não derruba? Ou não? Já aconteceu isso alguma vez com você? Eu não passei por isso como treinador, né? Certo. Assim, eu, enquanto atleta, eu repudio esse tipo de atitude, né? Porque você está recebendo, né, do seu clube, da sua instituição, e não é porque a figura que está lá na beira do campo, de repente, você não é obrigado a gostar de ninguém, né? Eu acho que você tem que ser profissional, e é isso que eu prego para todos eles. Aqui nós temos uma relação profissional. Se tiver o carinho, é melhor ainda, Legal. porque fica muito mais fácil. Mas a tua relação é profissional, porque você tem uma instituição, tem um torcedor por trás, né, que paga, que vai no estádio, que quer ver seu time, e você é um jogador que... O que eu vejo assim, o atleta, aquela bola que passa 2 metrinhos, quando o cara não está afim, o cara não vai nessa bola. Né? Não é nem que o cara fala assim, derruba treinador. Eu acho que o cara faz menos força. Se esforça menos, né? Para poder ganhar. Não vai dar aquela esticada, vai dar aquele miguezinho. Eu acredito nisso. Não tem tanto interesse, não se doa, não entrega. E acaba que os resultados não vêm. Mas você não está prejudicando só o cara que está na beira do campo. Você está se prejudicando, você está prejudicando a instituição e prejudicando o maior patrimônio de um clube de futebol, que é o torcedor. Quando eu fiz o convite para você, para a gente bater o papo aqui, eu até questionei, falei, como é que tá a tua agenda e tal? Você falou, cara, agora ainda estou mais ou menos tranquilo, porque eu estou fazendo planejamento, nós estamos aqui no ar-condicionado, por enquanto, montando elenco, essas coisas e tal. O planejamento, cara, assim, de muito tempo para cá, mas agora assim, se você erra no planejamento ali, você fracassa na temporada, né? Por um tiro curto de 4 meses, não vou dizer que você vai ser 100% assertivo, né? Mas você tem que minimizar os erros. E é isso que a gente está procurando fazer, porque nós ainda não temos um executivo de futebol, então nós estamos buscando, eu que estou procurando montar o elenco, eu que estou olhando características de jogadores, estou fazendo todo esse trabalho, toda essa triagem, porque como eu conheço o clube, eu sei o que a gente pode trazer, né, como característica dentro daquilo que eu acredito de futebol também, né? Do time competitivo, intenso, com dinâmica, é isso que nós estamos buscando. E dentro da nossa realidade também, né, Vanderlei? Não adianta ficar aqui vendendo ilusão para o torcedor. Não, vamos contratar fulano. Não, o Juventus tem uma realidade financeira e dentro dessa realidade a gente vai olhando, vai vendo o jogador e estamos procurando montar. Temos aí já contratado alguns jogadores até que chegue o executivo para a gente trabalhar em conjunto e fazer todo o planejamento da temporada. Na montagem e planejamento da montagem do elenco, a gente está tomando frente, porque não pode esperar, né? O mercado está aquecido, se a gente demora demais para ir fica mais contratar, caro ainda. fica mais caro e diminui as possibilidades. Então, dentro daquilo que eu tenho de conhecimento de futebol, né? E muita gente, o Sérgio está no Juventus, os caras vão mandando material e eu vou analisando e dentro do meu trabalho, o que eu vejo o link, se o jogador me interessa, eu olho 2, 3 jogos completos, porque você olhar o link, todo mundo só mostra coisa boa. Sim. Né? E aí você vê 2, 3 jogos e é a partir daí que a gente começa a negociar uma situação para trazer o atleta. Você foi volante, né? Como atleta, jogou até de zagueiro em algumas situações. Sim. Coringa, né? Coringão, né? Onde precisar jogar, você joga, né? Coloca ali e tal. Mas isso mostra que, assim, você sempre foi um cara muito ofensivo. Por que eu estou falando isso aqui? Nos seus times, por exemplo, aquele título, aquele Campeonato Paulista de 2010, você enfrentou um Santos na final do campeonato, um Santos, cara, que estava atropelando todo mundo, um Santos que vinha na Copa do Brasil, enfiando 10, 8 no Guarani, pegando todo o time lá e tal.
O Santo André perde para o Santos no Campeonato Paulista, na primeira fase, né, no Bruno Daniel. Aliás, estava escuro pra caramba. Iluminação ali é ruim, né, cara? Iluminação de boate. Agora melhorou, melhorou, né? melhorou. Agora a grama sintética lá e tal. melhorou. Muito legal. Fui assistir várias vezes lá já. Aí o Santos ganha e aí você vai pra final contra o Santos. O Santos que destruiu o São Paulo na semifinal do Campeonato Paulista, né? O São Paulo, na hora que acordou, o São Paulo já tava voltando pra casa já. Verdade. Aí você chega na final do Campeonato Paulista, cara, todo mundo dando o Santos campeão. Neymar, Robinho, Ganso, o Wesley, né, o Felipe e tal. Batia umas roupas lá, mas era bom goleiro na época e tal. Primeiro jogo, você perde. Foi. E aí eu lembro que naquela semana, fiquei até com medo, porque foi um oba-oba, cara. Foi um oba-oba. Santos é campeão, já passou, cara, já era. Eu lembro que o Rodrigão foi dar uma entrevista num canal de TV, se não me engano era MTV. Né, o Rodrigão, ele não era nem titular, né? O titular era o Nunes. Era o Nunes, isso. O Nunes, Nunes. Danado aquele Nunes, viu? E os caras tirando sarro dele, né? Rodrigão, não precisa nem jogar, larga a mão, vocês vão jogar pra quê? Aí o Rodrigão, né? Que isso, rapaz? Tem um jogo de volta ainda e tal. Cara, e Pacaembu lotado, aquela coisa tal. Eu queria saber uma curiosidade, como que foi a tua preparação, o teu discurso com os caras depois de perder o primeiro jogo? Meu, como é que foi a tua conversa com o time do Santo André para enfrentar um Santos com o Pacaembu, que ia ter 90% da torcida do Santos lá apoiando, um time que, putz, tinha um Neymar que estava flutuando, né? O cara tava... Para mim, o melhor Santos de 2000, sim, foi campeão da Libertadores sim, e tal. 2011 depois. Mas de 2010 para cá, até hoje, é o melhor Santos para mim. Pra mim. Quando você perde o primeiro jogo, qual que você tá voltando no ônibus para casa lá, que o Sérgio foi pensando no ônibus assim, e pensando no planejamento do trabalho, a estratégia do trabalho da Eu semana, lembro assim, cara? Vanderlei, que no vestiário, quando nós reunimos para reza, depois do primeiro jogo, o Rodriguinho fez o gol quase no finalzinho. Tava 3-1 pro Santos e o Rodrigo fez o gol, ficou 3-2. 3-2, isso. E esse gol, eu falei, esse gol nos colocou no jogo. Então vocês podem acreditar que esse gol nos colocou no jogo por tudo que nós fizemos ao longo do campeonato. Né, de ser um time que jogava, metemos 4 no Botafogo de Ribeirão, metemos 4 no Barbarense. Não, o Santo André era um time que jogava. Né? Então esse gol do Rodrigo nos coloca na competição. Então não quero ver ninguém de cabeça baixa aqui. Vamos descansar, semana inteira vamos nos preparar. Inclusive nós ficamos no CT lá em Barueri, não ficamos nem em Santo André. E nós vamos descansar, vamos nos prepararmos bem e vamos só repetir o que nós fizemos dentro do campeonato. Né? Porque o que a gente apresenta no jogo foi um baita jogo. O Santos ganhou 3-1. Caramba! O Santos fez, eu acho que 30 minutos fera, que assim, que não deu chance para nós. Mas depois, o restante, os outros 60, nós jogamos dentro do Santos para poder ter um resultado melhor. E falei, vamos, aí passamos o vídeo durante a semana do jogo. Comentei isso que eu estou comentando com você. Falei para os caras, tá vendo? O Santos foi superior a nós e é qualidade, não é que nós murchamos, não. É que o Santos tem qualidade e conseguiu fazer os gols. Nós entramos no jogo e aí, pô, dificultamos para os caras e vocês viram o quanto os caras sofreram. E era 11-11 naquele jogo. Né? E conseguimos fazer o gol com o Rodrigo. E a hora que que apareceu o gol do Rodrigo, eu lembro até hoje que eu congelei a imagem. Falei, tá vendo esse gol aqui? É esse gol que colocou a gente no jogo e essa semana nós temos que trabalhar em cima desse gol. Porque a gente está pronto para fazer um grande jogo e ganhar dos caras. Nós não vamos lá para ficar com medo, é para ganhar dos caras. Eu lembro que no último treino, eu peguei o Cicinho, que o Cicinho é o nosso lateral, e tinha o Neymar, né, que jogava pelo lado esquerdo. Só isso. O Neymar é monstro, para mim o Neymar é gênio desde cedo, para mim. Eu falei pro Cicinho, Cicinho, quando o Santos estiver com a bola, você vai marcar. Mas quando nós estivermos com a bola, se o Neymar não te marcar, não tem problema. Você vai atacar que eu balanço o Alê para esse lado, o Alê vai fazer a cobertura. Mas não deu outra. Com 1 minuto de jogo, o Cicinho já apareceu lá na frente. Né? E a gente saiu 1-0. Então, aquele gol também foi um combustível gigantesco. Soltou a bola, vocês eram gol. Pô, foi um combustível gigantesco. Mas tudo foi fruto da nossa preparação para a semana. E aí tem uma parada bem legal no vestiário, né? Que eu botei umas faixas de campeão, né, dentro dos envelopes, 2 faixas, uma do Santo André e outra do Santos. Aí eu dei um envelope para cada um, falei, ninguém abre ainda.
Não, mito, foi da faixa. Tem a do primeiro jogo. Do primeiro jogo eu botei envelope e botei fralda. Eu botei umas fraldas descartáveis. Colocou fralda, cara? Botei fralda descartável. Dei pros caras e tal. Desse do primeiro jogo. Aí os caras falaram, os caras abriram, viram uma fralda e falaram, ó, se alguém tá precisando, já bota aí. E sobe com ela. Os caras pegaram e jogaram, pô, professor. Aí os caras pra mexer com pra mexer com mesmo, os caras. né, Estão com medo, meu. Pô. Estão com medo de botar fralda. Aí fomos pro primeiro jogo, foi bom. Aí eu precisava criar alguma coisa pro segundo jogo. Aí o que eu peguei? Comprei faixas de campeões do Santo André e do Santos. E aí botei do primeiro, só tem 2 envelopes aí, vocês vão abrir o número 1 primeiro. Aí o primeiro, número 1, era a faixa do Santos. Aí os caras, pô, tá vendo? Os caras já têm a faixa pronta. Vocês estão com medo? Já nem sobe, deixa aí a faixa pros caras. Os caras jogaram a faixa no chão, não sei o quê. Eu falei, agora você abre essa daí. Aí tava lá do Santo André, eu falei, ó. Daí falou, não, quem tem coragem e acredita, bota a faixa no peito. Aí os caras botaram lá, falaram, não, vamos lá para ganhar e tal. E foi algo que assim, que mexeu, e a gente foi pro segundo jogo com o objetivo de ser campeão. Não era, nós vamos lá com medo do Santos, defender para fazer um golzinho, fechar. Não, nós vamos encarar os caras de frente, não tem medo, vamos jogar. E isso foi importante, o que aconteceu logo com 1 minuto de jogo, que o Cicinho fez o gol, né? E o Santo André foi um time que jogou. Quando estava 3-2, estava 3-2, nós fizemos o 4º gol. Que era um gol legítimo, né? Gol legítimo, legítimo. Se tem o tal de VAR que atrapalha muito hoje, talvez ajudaria a gente naquele momento. A gente era o 4-2, o Santos estava com um homem a menos, né? Que o Nunes e o Léo tinham sido expulsos e tinha sido expulso o Marquinhos. Né? O Santos estava com um homem a menos que nós. Depois teve o Bruno também. Depois o Bruno foi expulso quando ele entrou. Isso. O Bruno entrou e foi expulso, não ficou 2 minutos. Foi. E, pô, nós fomos pro jogo, eu lembro que no finalzinho do jogo, o Rodriguinho, o Gil cruzou, o falecido Gil, que infelizmente morreu no acidente da Chape. O Gil cruzou e o Rodriguinho deu um carrinho, a bola pegou no pé da trave, correu o meio da área, não tinha um pezinho para botar a bola para dentro lá, que era o 4-2 que nos daria o título naquele momento. No Santos não teria força emocional para reagir. E foi assim que a gente preparou o time para essa final, que para mim, reputo que foi uma das grandes finais. Né? Quem não conhece o Santo André ia falar que eram 2 times gigantes jogando aquela final. Não, mas foram 2 jogos assim, fantásticos, a altura, né? Enfim, foi do caramba. Agora, uma curiosidade aqui. Quando o Dorival Júnior chama o Ganso, que o Santos já estava com o jogador expulso, não sei o quê, vocês dando um apavoro pra cima ali, aquela coisa toda. A hora que o Dorival chama, é o Ganso, e o Ganso pega. O que você pensou na hora? Eu falei, não, vai tirar o Ganso. O Ganso tava retendo a bola o tempo inteiro. Ele é o cara que estava assim, causando um pouco mais dificuldade para a gente ter essa bola com rapidez. Quando eu vi que o Dorival subiu a placa, que era o 10. Eu falei, pô, vai tirar o cara que tá segurando a bola para nós. Agora eu vou pra cima. Ia botar o Bruno Aguiar ainda. Ia botar, zagueiro. O zagueiro, a gente ia dentro dos caras. Falei, pra gente vai ser espetacular. Aí o Ganso teve a atitude lá, a personalidade de dizer que não ia sair. Aquilo lá para nós foi ruim. E acredito ter sido bom pro Santos, mas não tão bom pro Dorival, aquele tipo de atitude. É, isso que eu ia falar, porque você teve Você desrespeitou o professor, né? Foi. Mas ali é o que eu acho assim, que talvez, né, eu acho que o jogo mexeu tanto com o emocional de todo mundo naquele. Porque era uma decisão que você falou, meu, não. Era muito elétrico o negócio. Estava aberta. Não tinha nada. O Santos está ganhando, vai ser campeão. Não, estava aberta. Ó, muito né? Então qualquer um poderia conquistar o título naquele momento. E talvez essa questão emocional fez com que o Dorival devia ter perguntado para o Paulo se ele tinha condições ainda ou não, e ele ia dizer, não, eu estou bem, ia ficar, ia nem precisar se expor daquele jeito. Não ouve, né? Não consegue nem ouvir. Não, de chamar. Se tem essa hora, você tem que ir. E aí, daí ele ia falar que não, estava bem, não ia se expor. E de ver o que todo mundo viu, e acabou, né, para o Dorival naquele momento, não ficou legal, mas eu acho que foi muito essa questão emocional, Sim. que era um jogo altamente tenso, foi tenso até o final, e aí você acaba fugindo um pouquinho das atitudes. Mas aí depois que acaba o jogo, assim,
o Santo André terminou um jogo de cabeça erguidíssima, né, cara? Sim, saiu, assim, sim. olhando para todo mundo, e todo mundo atendendo a imprensa, e não teve desânimo, né? Porque vocês jogaram muito, cara, naquele jogo. Foi um belo campeonato do Santo André, né? E afinal, eu digo que todo mundo acha que o Santo André só jogou aqueles 2 jogos das finais. Não, o Santo André fez um campeonato, o Santo André foi segundo colocado o tempo inteiro, o Santos primeiro, segundo melhor ataque, né, dentro de uma proposta que eu acredito. Não se chega numa final de campeonato paulista à toa, né, Sérgio? Sem dúvida, Não tem como, né? sem dúvida. Sérgio Soares, técnico do Juventus, que foi técnico do Santo André. E aí eu vou voltar para um outro gigante, que aí foi a Copa do Brasil, que foi também, você estava iniciando ali como técnico, era auxiliar na época, e contra o Flamengo. E aí mostra um pouco dessa tua personalidade, cara, de Golias ali, pega os gigantes ali, vai para cima e consegue encarar Como que foi essa preparação também para o jogo contra o Flamengo, cara? A gente chegou no Rio 2 dias antes, né? Nós treinamos nas Laranjeiras e o Chamusca fez um belo trabalho assim, de preparação na parte mental. A gente fala muito nessa questão mental hoje, né? Mas isso daí já é trabalhado há muito tempo, né? Em momentos importantes, né? O jogo do Rio, nós ficamos no hotel e de manhã, depois nós treinamos na Laranjeira, fizemos lá 2 toques para dar uma descontraída. E na quarta-feira de manhã eu levantei, fui numa banca de jornal. Aí estou vendo acho que era o Lance, tinha uma foto gigante de um campeão. Urubu em cima da bandeira do Santo André. Eu falei pro cara me dar esse jornal aí, vai. Comprei o jornal. Aí falei pro Chamusca, Chamusca, os caras já estão dando como os caras campeões. Vamos usar isso na palestra, certo? Tal. Já tinha um vídeo pra gente, já tinha um vídeo preparado dos pássaros, que os pássaros sempre revezavam primeiro, era um bando assim, revezava, tal, sabe desse vídeo? Então, passamos o vídeo pros caras, e aí o Chamusca pegou o jornal, levantou o jornal, e isso aqui, ó, vocês nem precisam levantar. Os caras já são campeões, estão dando tudo como... Aí os caras na palestra já pegaram o jornal, rasgaram. Pô, beleza, vamos embora pro Maracanã. Lotado o acesso, o rubro-negro, um mar de gente. E cheguei no vestiário, o Chamusca começou a ser abordado, porque o Chamusca estava suspenso, ele tinha que sair do vestiário, que não sei o quê, uma baita confusão. E eu normalmente, Vanderlei, eu não vou no campo, mas nesse dia eu fui. Eu subi no campo, olhei para o meu lado esquerdo assim, tinha um palanque. Antes do jogo? Antes do jogo, lá no Maraca. 2 horas antes do jogo ali. Aí o Fernandinho encostou do meu lado assim e falou assim... Fernandinho Fernandes, Fernandinho Bandeirantes, Fernandes, tá. Na época ele estava na Record. Record, tá. Aí ele falou, Sérgio, eu falei, Fernandinho, pra que é isso aí? Ele falou, você não tá sabendo, Sérgio? Eu falei, não, o que é isso aí? Pô, os caras já contrataram a Ivete, meu, aqui é o show... Vai fazer o show da Ivete, porque a música da Ivete, Poeira, era quase um hino. Por causa da Copa do Mundo, era quase um hino da torcida do Flamengo. Contrataram a Ivete já, vou fazer um show aí, pô. É mesmo? Tá, beleza, eu desci. Aí cheguei pros caras, o Dedimar, Romerito, o Sandro Gaúcho, perguntei pros caras, já foram no campo lá? O campo tá um tapete. Pô, é bom vocês verem pra ver chuteira, mas a hora que você subir, dá uma olhadinha do lado esquerdo lá, tem um negocinho pra vocês. Os caras subiram. Aí daqui a pouco esses caras descem, um Romerito com olho desse tamanho. Babando. Porra, chutando, filha não sei o que, né? Que foi, Romerito? Pô, os caras já contrataram a Ivete, vão fazer um show. Falei, pois é, mas vocês não estão convidados não, filho. Vocês estão fora, eles vão ver só. Pô, aí é tudo algo que tu fala assim, mas isso aí não ganha jogo. Eu falei, não é que ganha jogo, isso daí mexe com que você aumente uma final de campeonato. Né, uma final de campeonato, por si só, ela já tem toda essa motivação. Claro. Né? Já tem envolve. Isso é só mais um ingredientezinho para que você, os caras, você olhar assim no vestiário, você não acreditava. Falei, agora nós estamos prontos. E aí foi toda a preparação de um dia anterior, né? De pegar o jornal, da palestra, do que a gente estava preparado como time mesmo, que o Santo André estava muito preparado, o Santo André jogava no 3-5-2, tinha, na nossa zaga era o Alex Bruno, que depois foi para o São Paulo, o Dedimar e o Gabriel, o Júlio César era o nosso goleiro, tinha o Ramalho e o Dirceu, a dupla de volante, né? Tinha o Romerito, que era um tanque do lado esquerdo, o Nelsinho do lado direito, aí tinha o Elvis, o Sandro Gaúcho e o Osmar. Mas a gente estava pronto assim, a gente sabia que era possível a gente ser campeão em cima do Flamengo no Maracanã. E toda essa preparação, ela só foi para confirmar
uma coisa que a gente acreditava para essa conquista, que eu posso te dizer, né, Wanderlei? Nós começamos na competição só para passar de fase. E aí o Santo André ganhar a cotinha ali para o Paulista do ano que vem, né? Exatamente. E o Santo André foi indo, foi desmontado na segunda rodada contra o Atlético Mineiro. Os caras, a maioria dos jogadores saíram, nós ganhamos. Os caras saíram, teve que remontar. Caramba. O jogo do Guarani nós fomos com 14 jogadores para Campinas. Empatamos 1-1 lá. Então, era só para andar. Mas depois do jogo do Palmeiras, que nós empatamos 3-3 e empatou 4-4 no Parque Antártica, ali sim, a partir daquele momento, a gente já olhava para a competição com outros olhos em busca de conquista. Legal. Agora, tudo isso que você está falando, essa motivação do jornal, de colocar a fralda no envelope, essa coisa e tal, isso é legal, é o que você falou, é um complemento. Sim, porque sim. tem um trabalho do futebol. Claro, se não tiver, não adianta. Nada disso. Não adianta você colocar a fralda, você falou, você entra fechadinho contra o Santos, fica esperando o Santos na final lá, ou contra o Flamengo, a mesma coisa, os caras te engolem, né? É verdade. Não, isso daí é só um adendozinho. O importante é você fazer toda a sua preparação ao longo da competição. Eu penso sempre o seguinte, assim, Wanderlei, o que você implanta, né, lá no fim ela vai refletir. Não adianta você falar assim, eu vou implantar aqui e achar que mudar lá no final. Eu trabalho de um jeito e chega lá no final vou fazer de outro. Não, o que me levou lá foi tudo que eu plantei aqui. Né? Então é assim que eu procuro fazer dentro do meu trabalho, é você desenvolver conceitos. Eu acredito muito num jogo onde você tem que ter a bola, eu acredito muito num jogo onde você tem que apertar o adversário, marcar o adversário dentro do campo do adversário. Hoje a gente fala de um jogo de compactação, antigamente era diferente, ele fala assim, não, você baixa e sai em contra-ataque. Certo. Né? Mas eu acredito que essas variações dentro do jogo, elas vão acontecer. Você não pode ficar sem incomodar o adversário. Se você não incomodar um Santos, não incomodar um Flamengo, os caras vão te amassar. Ah, sim. Né? Então, o Santo André, ele foi montado para jogar com qualquer um naquele momento, em 2010. E o grande time da competição naquele momento era o Santos. Nós jogamos contra o Santos na terceira rodada no Bruno José Daniel, já foi um espóliozinho do que seria a final, que foi um grande jogo. Né? E quando nós pegamos São Paulo, nós fizemos um grande jogo, Corinthians com o Ronaldo fizemos um grande jogo, ganhamos do Palmeiras. Então o Santo André ele foi preparado para aquela final, é o que eu acredito dentro de um time de futebol. Que campeonato que você gosta de consumir assim quando você está na tua casa? Vou assistir um futebol, campeonato de fora, qual campeonato que você gosta de ver? Eu vejo muito a Premier League, né? A Premier League é uma intensidade, né? É um negócio diferente, né? Outro esporte, né, cara? É verdade, E todo mundo joga. Né? Desde o menorzinho, todo mundo tenta jogar. Né? Os caras se fecham. Que é muito isso que você está falando, né? Posse de bola, o cara, mesmo que seja um minúsculo ali, mas ele vai para cima do Liverpool, né? Ele fecha, mas ele vai incomodar lá o adversário. É uma competição assim que me chama muita atenção, porque tem variações de comportamento das equipes. Você pega a equipe do Guardiola, é um time de toque de bola, de chegada com construção e jogo apoiado. Você pega o time do Klopp, que estava lá antigamente, é um time vertical, rouba a bola e acelera o jogo. E aí você vai ver no Arsenal também, é outro time que tem essa posse de ter uma variação de comportamento. Ele, às vezes, em alguns momentos, é um jogo apoiado, mas é um jogo vertical. Então, assim, eu gosto de ver para você estar observando, ver o que vai perto daquilo que você acredita. Porque não adianta você querer fazer igual. Não, você tem que adaptar. Né? E eu acho que a Premier League é muito próximo daquilo que eu acredito no jogo de futebol, intensidade, variação, né, dinâmica, posse de bola. Claro que a gente está falando de jogadores de altíssimo nível, a maioria são todos de seleções. E aí facilita também, né, esse jogo rápido. Você falou em seleções, aí eu tô em Premier League, tem muito a ver, porque você pega a década de 90, década de 80, o campeonato inglês era só chuveirinho. É isso mesmo, só E bola o futebol brasileiro era aquela coisa cadenciada, toque, bola no pé, lembra do campeonato carioca, o futebol paulista era mais corrido um pouco e tal. Parece que a coisa inverteu hoje, né? O futebol brasileiro hoje, aí eu queria a tua opinião, mas o futebol brasileiro não virou, poucas equipes hoje trabalham com a bola no pé. Muitas equipes hoje, bola na área, bola mete longa, um cara alto bola lá longa. E bola longa, aquela coisa e tal. Tem pouco esse trabalho. Isso é problema do técnico, é problema de cultura ou é de jogador, cara? Eu acho que é um pouquinho de tudo. Né? O futebol brasileiro, depois de 14,
Eu falo isso para todo mundo. Dramático 7-1. Mas a gente tem que ver quem era o treinador, era o Filipão. E foi num dia infeliz. Né? Mas botaram todos os treinadores no mesmo pacote, né? Dizendo que o futebol brasileiro não tem treinador, os treinadores estão todos ultrapassados. Mentira, o Filipão, você não pode falar nunca da história do Filipão. Né? Um acidente daquele, porque aquilo foi um acidente. Sim. Né? Mas o Filipão é um grande treinador. E todos os treinadores foram para o mesmo pacote, que não é uma realidade. Né? Aí o que aconteceu? Treinador brasileiro precisa estudar. O treinador brasileiro, a CBF Academy surgiu, né? Inclusive você deu aula lá. Dei aula, fiz licença pro, né? E todo mundo foi buscar conhecimento, foi se capacitar, né? Porque era a demanda que era necessário para aquele momento, que precisava estudar, todo mundo ter a questão acadêmica. Tá, beleza. Todo mundo estudou, todo mundo se preparou, todo mundo vem reciclando, vem buscando conhecimento. A gente não pode fazer uma comparação com a Europa, que tem estudo há 40 anos. Né? Não tem. Agora, nós, aqui dentro do Brasil, a gente tem aí a CBF Academy. Eu fiz, a minha primeira aula foi em 16, mas a CBF Academy já tinha desde 2010, né? O Maurício, o professor Oswaldo. Mas ela foi divulgada mais tarde, ali uns 5 anos depois. Sim. E hoje todo mundo faz. O que acontece? Futebol brasileiro. O futebol brasileiro não tem organização tática. Então, aonde que tem organização tática? Futebol europeu. Mas por que o futebol europeu tem organização tática? Para tentar superar a individualidade do futebol sul-americano. Sim. Né? Então, a gente perdeu um pouco do nosso, hoje fala, né, Vanderlei, o jogo posicional, né? A gente tem o jogo funcional, que é o jogo de movimentação, que era a característica do nosso futebol. E a gente foi muito para o jogo posicional, mas um jogo posicional jogando com a linha baixa. Todo mundo com medo de perder, dando a bola para o adversário. Eu falei assim, não, a gente joga sem a bola. O futebol brasileiro nunca jogou sem a bola. Quem joga sem a bola é o futebol europeu. E a gente trouxe aquilo que eu acabei de falar momentos atrás. A gente tem que adaptar, não copiar. O que nós fizemos aqui? Nós copiamos quase tudo que era do futebol europeu. Aí você vai para o futebol europeu, os caras estão fazendo o que a gente fazia. Principalmente na Premier League. Inclusive com os nossos jogadores, os melhores, né? Exatamente. Então a gente não pode perder, a gente perdeu um pouquinho da nossa essência, a gente perdeu um pouquinho da nossa segurança enquanto futebol. Certo. E o futebol brasileiro hoje, ele está com uma roupagem diferente. Né? Ele está diferente porque a gente quer esse jogo organizacional, a gente quer esse jogo, dou a bola para o adversário. Eu nunca vi no futebol você dar a bola para o adversário. Não, você tem que ter a bola, porque diz, quanto mais tempo você tem a bola, menos oportunidade você oferece ao adversário. E a gente, na sua maioria, perdeu isso aí, que é um conceito que eu vejo que, aonde que tem, que tinha na Europa. Né? Agora, hoje dentro do futebol brasileiro, você joga com a linha baixa, você joga para não perder, você tem o treinador estrangeiro, que vem um monte aí, todo mundo... Não tenho nada contra treinador estrangeiro. Acho que tem espaço para todo mundo. Eu só questiono a maneira como se contrata o treinador estrangeiro. Dizendo, não, no Brasil não tem treinador para dirigir o top 12 do futebol brasileiro. Isso que é um grande engano. Tem muita gente boa, né, que pode dirigir aí o top 12. A gente fala de Abel Ferreira, Jorge Jesus e agora o menino do Botafogo, que está fazendo um grande trabalho. Sim. Quantos estrangeiros passaram dentro do futebol brasileiro que não tinham currículo para estar no top 12, né? E que fizeram trabalhos que não foram tão favoráveis assim? Um monte. Por que não oportunizar treinadores brasileiros que tenha e dar a mesma situação para os caras de trabalho, de segurança? De contrato, né? Não é perder 3 jogos e vai mandar o cara embora. Entendeu? Então, acho que isso, dentro do futebol brasileiro, mudou-se muito e acaba que a gente perdeu um pouco da nossa essência, que é o que você me perguntou. Então, são vários componentes, é muito complexo para você responder o que houve com o futebol brasileiro. Acho que tem muito a questão da base também, de ter muito cara acadêmico na base, né? Não sou contra, mas eu acho que o ex-jogador se preparando, ele vai contribuir muito mais, né, estando na base.
Hoje tem gente que, meu, você fala, vamos baixar a linha, box to box. Meu, o cara não vai ensinar fundamento pro jogador porque ele não tem competência para isso. Cara, várias pessoas, eu faço live diariamente com torcedores, né, do canal que eu tenho lá do Santos, e muitos torcedores, eu já sou mais tiozão, então tem os torcedores mais antigos que vêm e tal, os caras começam a falar, meu, tá faltando no Santos um Ailton Lira, o João Paulo, cadê esses caras na base do Santos ali, não sei o quê, ou de outros clubes, né, cadê esses caras? E você tocou num ponto aí, porque assim, o ex-jogador, né, o Ailton Lira até me deu uma entrevista, ele falou um dia, falou, cara, eu sei já mais ou menos, não é que eu vou ver o cara bater na bola só, já vou falar que o cara vai ser craque ou não vai. Precisa ver, precisa evoluir. Claro. Posso dizer o seguinte, ele tem potencial, tem que ser lapidado, aquela coisa tal. E nada contra os acadêmicos que você está falando. O cara tá ali com o projetinho dele ali, toca, não é para driblar, é para tocar de lado, é para tocar do outro. É isso mesmo. Tem até um caso do pai do Neymar que ele fala que no começo, quando o Neymar estava treinando, na escolinha lá, eles que arrumou uma briga com o cara lá, o moleque tá só indo pro lado direito, eu quero que ele vá pros dois lados, arrumou uma confusão lá com o cara lá e tal. Enfim, então tem isso, né, cara? Porque o cara que jogou, com todo respeito a todo mundo, né? Sim, é diferente. O cara conhece. Tá na frente. Até até comentarista, cara, quando vai comentar, eu sou jornalista, não pode ter jogador comentando. Mas como não? O cara sabe, velho. O cara conhece tudo, pô. Faz diferença, né? Claro que faz, pô. Eu vejo assim, ó, na base, eu acho que o ex-jogador, ele tem que se preparar. Sim, né? Claro. Se preparar e ele vai estar na frente. Se ele se preparar, ele vai estar na frente. Isso é fato, não é... Ele tem a bagagem. Porque o cara vivenciou dentro do campo 20 anos, 15 anos, que seja. Meu, o cara tem vestiário, o cara sabe do cara quando o cara vai dominar uma bola, né, para ele dominar já ajeitando para uma situação. Ele tem o cabeceio, o movimento do cabeceio, pô, queixo no ombro, queixo no peito. Isso daí é o cara que jogou. É o cara que jogou, não tem jeito. Isso daí não adianta o cara fez faculdade de futebol, fez não sei o quê. Desculpa, né? O movimento corporal é para quem jogou. Isso daí para corrigir fundamento, para o cara bater na bola, para o cara fazer domínio. E aí, eu, enquanto treinador de profissional, você pega alguns jogadores que chegam no profissional com um monte de defeito. O moleque não sabe chutar de pé esquerdo, o moleque não sabe fazer um cabeceio. Não que tenha que saber fazer. Por exemplo, o Ronaldo é um fenômeno, mas o Ronaldo cabeceava muito mal. Né? Mas os outros fundamentos do Ronaldo é o que trouxe o Ronaldo para a situação. Né? Então, precisa-se treinar fundamento na base. E quem que vai dar fundamento, Vanderlei? O ex-atleta. Eu entrevistei o Moraci Santana uma vez, e ele me falou o seguinte, que é mito esse negócio que o fisiologista fala que o cara não pode ficar batendo falta depois do treino. Ele briga com isso, ele fala que está errado, o cara tem que... Repetição. Você técnico, você estimula os seus profissionais, os seus atletas, aquele que tem ali uma tendência maior a bater falta, aquela coisa, você joga isso para ele e fala, filho, você tem que treinar, treina aqui, igual aqueles antigos faziam, o Zico, colocava a camisa lá no coisa lá e ficava, tem que acertar ali e tal. Porque, cara, se não tiver repetição, como é que o cara vai bater falta? É verdade. Não, eu concordo com você e eu bato de frente com os caras. Porque eu assumo, assim, eu acho que o treinador ele tem que assumir algumas coisas. Sim. Né? O fisiologista fala assim, ó, fulano tá sentindo um pouquinho, o CK tá alto, que agora tem muitas dessas coisas. Sim. Né? Eu falo, meu filho, se no domingo ele não botar a bola no trinco lá, você vai continuar aí, eu vou sair. Então ele vai treinar. Se ele machucar, a responsabilidade é minha. Né? Porque o cara tem que treinar. 10 bolinhas não vai matar ninguém. O cara tem que treinar. Eu lembro de uma história aqui, quando eu estava no Ceará. E aí eu até sou muito amigo do fisiologista hoje, né? Estamos lá treinando, daí lá da beira do campo. Pô, professor, Vanderlei. Cheguei. Você tinha o clássico com Fortaleza, né? Treinando o time, para gente ajeitar o time do Ceará, mudando o posicionamento do Ricardo, mudando a maneira de jogar. Daí eu mandei meu filho, aqui mando eu e acaba a hora que eu achar que tem que acabar. Aí cheguei pro Denis e falei, você vai lá, fala para ele. Se ele tiver que falar alguma coisa, fala para você e você vem falar comigo. Porque aqui não vai acabar nada. E nunca mais ele falou. Então, acho que o treinador ele tem que assumir algumas coisas nesse momento. Porque, assim, a ciência entrou no futebol, é benéfica, tudo. Ajuda pra caramba. Porém, a gente não pode, aí vai a experiência do que a gente tá falando, de quem jogou. Né? Não vai matar. Você sabe que dá para fazer uma falta. E hoje, num jogo que a gente fala de
de fechadinho, um jogo mais... Bola A parada. bola parada vai decidir jogos. Então você precisa, o cara precisa entender, não vai ter excesso, né? Mas repetição, isso é uma coisa que nós vamos passar 100 anos, 200 anos, repetição é o que faz você melhorar dentro do futebol. Não tem como fugir disso aí, né, cara? Esquece. Porque A ciência está aí, mas ela não vai. Se você não repetir, você não consegue melhorar. Aí você fica vendo essas batidas de falta que você vê que dá até medo de ver, cara. Não tem mais batedor. Não tem, né? não tem. Quando sai um gol de falta, todo mundo fica reprisando o tempo. Olha só, esse gol de falta o cara fez. Aquelas faltas na meia-lua, quando tinha Neto, Marcelinho, o Dedimar, Marcos Assunção. Pelo amor Você de já Deus, contava cara. gol, pô. Agora, hoje em dia, tem falta ali, você fala, fica tranquilo, não vai acontecer nada. É barreira. E se acontecer, você se surpreende. Que era diferente. Mas por quê? Porque não treina, precisa treinar. Eu estava no Guarani em 95 e o Neto estava lá. Acabava o treino, eu ficava sentado e o Neto batendo falta. Pô, de 10, o Neto acertava 9 no gol e 1 na trave. Meu, era absurdo. Mas ele fazia por quê? Porque é repetição. Né? Então o cara precisa treinar. Eu sou extremamente a favor de treinar. O Everson, goleiro que hoje está no Atlético Mineiro, eu estava no Ceará, aí eu falei, e ele batia bem na bola. Eu falei, Everson, por que você não treina, meu? Pode, professor. Ué, pode, não deve. Tá. O dia que tiver uma falta é você que vai bater. Deixa que a gente arruma um esquema aqui para fechar. Tá? Só que não teve essa oportunidade. No ano seguinte eu tinha saído e ele estava no Santos, não sei se você lembra, Ceará e Corinthians, ele fez o gol de falta. Sim, eu lembro. E aí na entrevista ele falou assim, eu quero agradecer o professor Sérgio, que ele me incentivou a bater falta. Pô, o cara que bate bem na bola, ele precisa treinar. Se ele treinar, afinar ele vai melhorar, né? é lógico, pô. Dúvida. Então eu sou extremamente a favor da repetição, Rodrigo. Não tem jeito, né, cara? Você não pode perder oportunidades. Quando você tem um talento, é o que eu Sem falo. dúvida. Você tem que estimular o cara. Ah, não, mas vai machucar, o cara vai estourar o adutor, vai não sei o quê. Para, isso aí. Pô, treina lá 5 bolinhas todo dia, não estoura nada. Quantos jogos o Marcelino resolveu pro Corinthians? Porra, o Marcelinho era absurdo. O Marcelinho foi meu jogador do Santo André. Porra, o Marcelinho é um absurdo. Em 2008 nós subimos pra Série A do Campeonato Brasileiro, o Marcelo jogando demais, batendo falta, botando a bola na cabeça dos caras, batendo falta pro gol. Mano, bola parada de si. Você tem um cara que bate bem, deixa o cara treinar, pô. Tem que ser. Você falou em Ricardo, aí eu lembrei, você teve alguns jogadores aí que você andou revelando, né, que tiveram sobre a tua... Aliás, Fernando Diniz e Fábio Carilli foram seus alunos, você jogou foram seus alunos. Como é que foi essa história, cara? Conta aí. O Fábio foi no Juventus, o Fernando também foi no Juventus, né? O Fernando foi lá em 93, 94, o Fernando estava surgindo nos profissionais do Juventus, e eu já estava no profissional, e o Fernando teve um problema de pubis, e naquele ano nós subimos para a Série A do Campeonato Paulista, e foi uma parada engraçada, que os caras não queriam que o Fernando recebesse a premiação, porque ele estava fora. Daí eu falei, não, se o Fernando está tratando, ele tem que receber. E aí chamei o fisioterapeuta, o Oswaldo, falei, passa o livro aí. Tava lá a assinatura do Fernando, falei, tá vendo, tá aqui, ele vai receber. E a partir daí nós criamos uma amizade, jogamos junto no Guarani de Campinas, né, em 95, o Fernando também estava, né, concentrávamos juntos. Eu lembro que no jogo que nós fizemos contra o São Paulo, que eu fiz 2 gols, e o Fernando fez gol também, o Fernando estava achando que o Nicanor, o falecido Nicanor, queria tirar ele do time, né? Ele nem dormia, eu deitado aqui assim, o Fernando com os pés na parede, eu olhei assim, ô Fernando, o que foi, meu filho? Não, Sérgio, o homem quer me tirar. Eu falei, dorme, Fernando, dorme que amanhã, não consigo, não, dorme, descansa, que se você tiver descansado, você faz um belo jogo. E outro, não quer te tirar nada. Ele treinou com a gente, uma jogada, você não viu que ele treinou com a gente, botou você para fazer a jogada. Não, e o Fernando era todo preocupado, né? E aí, no dia seguinte, a jogada que nós treinamos, eu e ele, tal, ele fez o passe, eu fiz o gol, ganhamos o jogo de 4-2 de São Paulo, e depois do jogo, falei, tá vendo? A gente vinha para São Paulo junto, falei, tá vendo? Treinando, o homem não quer tirar você não, para com essas coisas aí, meu, você joga pra caramba. Né? O Fernando foi um cara, é um amigo até hoje, o ano passado eu fui do Fluminense, fiquei com ele lá 10 dias, o Fernando é um irmão. E o Carilli foi mais pra frente, foi em 2001, né? O Carilli, a gente jogava, tava no Barueri, jogamos no Juventus juntos, e depois eu fui pro Barueri e ele tava lá. E aí eu já tava mais velhão, né, e tal. Aí eu deixava ele no banco. Aí eu falei pro Fábio, Fábio, não, o menino
menino tá mais rápido que você, velho. Não dá, a gente tem que botar um cara mais rápido, né, meu? Porque o Fábio começou como lateral esquerdo e depois veio para zagueiro, quarto zagueiro, que ele é canhoto. Vai perdendo a É, fôlego e vai força, ficando né? mais parado, né? Aí eu falei, Fábio, não dá, eu vou botar o menino. Ele falou, não, Sérgio, pode botar tal. E aí quando eu saí, ele assumiu. Aí eu sacanei ele. Falei, meu, parei um jogadorzinho mais ou menos. E aí surgiu um grande treinador. E é outro cara que a gente tem uma baita relação. Vocês conversam muito assim, o treinador, você, o Fernando, o Carille? A gente conversa. Essa galera de agora a gente conversa. Eu, o Fernando, o Wagner Mancini, o próprio Dorival, que hoje está na seleção. A gente troca ideia, fala do momento do futebol brasileiro. Né? Cada um tem o seu jeito de jogar, cada um acredita, né? Eu falo que futebol não tem certo nem errado, acho que tem aquilo que você acredita. Né? Você vê assim que o Fernando Diniz tem um jeito autoral de jogar e o Fernando tem isso aí desde o Votorati, não é agora que ele está em alto nível, não. Desde o Votorati ele já tinha e a gente brincava com ele. Falei, meu, esse jogo aí seu aí, na Série A1, que ele estava na 3, foi na Série A2 é difícil, hein? Ele manteve, sustentou, aí foi porque ele fazia o zagueiro sair pelo lado, só que ele foi melhorando também, Sim, né? Mas sem perder a essência do jogo apoiado, de ter a bola. E ele trouxe para aquilo que ele acredita. Por isso que eu falo, futebol você tem que fazer aquilo que você acredita. E o Fernando acreditou, né, na maneira como ele coloca o time dele para jogar e ele conseguiu o êxito, foi campeão aí, chegou à seleção brasileira. E o Fábio também, dentro do que ele acredita, num jogo, né, de fechar um pouquinho mais, foi campeão brasileiro, foi campeão paulista. Né? Então não tem certo nem errado e a gente troca ideia para que a gente procure melhorar o futebol brasileiro. A torcida do Santos não gosta muito do estilo do Fábio Carille. Pro Santos parece que não. Fala igual o Milton Neves, não orna, né? Esse estilo do Carille no Santos não orna. É um jogo muito reativo, é uma coisa muito. Foge do histórico do Santos, né? E não dá, né? Quando você. A história do Santos é diferente, né? Fica complicado. Mas eu queria que você falasse um pouco desses jogadores que passaram na tua mão aí, que depois brilharam aí pelo... Pô, teve alguns jogadores que nós subimos. O Ricardo Goulart, que teve no Palmeiras, no Cruzeiro. Sim. O Ricardo, nós teve no Santos também em 2020. Ficou um pouquinho no Santos ali. Que ele teve um problema de joelho. O Ricardo subiu nos profissionais com 17 anos. O Tinga, que jogou no Palmeiras, era da Ponte Preta. Peguei o Tinga de uma Taça São Paulo e botei ele no time titular. O Jean Goleiro, lá do Bahia a gente subiu alguns jogadores. O Jean Goleiro, que teve no São Paulo, que hoje está no Cerro Porteño. Cerro, né? Tá no Cerro hoje. O Jean também tirei ele de uma Taça São Paulo, que a sede era aqui em Bauru. Ele voltou para o Bahia, botei ele de titular com 19 anos. Quem mais, assim, vários jogadores, a gente sempre oportunizou os jovens, sempre deu oportunidade. Eu acho que jogador não tem idade, jogador apresentou qualidade. A gente tem que botar o Vitor Hugo, que jogou no Palmeiras, zagueiro. Também, o Vitor Hugo, em 2010. A gente foi numa Taça São Paulo, lá em Dayatuba, a gente estava em Poços. Fui ver o lateral esquerdo, que era o Anderson, e acabei vendo o Vitor Hugo. Falei, vamos levar o zagueiro também. Levei o Vitor Hugo para ficar no grupo lá de 2010. E era muito engraçado que ele vinha no carro assim, mandando mensagem para a mãe. Mãe, tô indo pro profissional, tava eu, o diretor e o Denis. Tô indo com o treinador e tal. Ele mandando mensagem no celular. SMS, né? SMS naquela época, né? Ele mandando mensagem para a mãe que estava indo e o Vitor se tornou um grande jogador. Né? Então, cara, e o Santo André, a gente teve alguns jogadores interessantes que subiu. O Pará, que jogou no Santos. O multicampeão no Santos, Maicon Leite, né, que também foi para o Santos. Enfim, a gente sempre procura dar oportunidade para os jovens para que ele possa aí seguir a carreira, independente da idade. Se tiver 17, 18, é bom jogador, vamos trabalhar para que ele tenha oportunidade para performar. Aquela frase, né? A melhor defesa é o ataque, Sérgio? No meu trabalho No meu trabalho eu acredito, quanto mais se ataca o adversário, menos oportunidade você vai dar para o adversário. Eu trabalho nesse sentido, assim, porque eu tive dois treinadores. Um é um exemplo dentro do campo de jogo, que é o Vanderlei, que, né, eu tenho referência do Vanderlei, tenho referência da seleção de 82, né, e o Candinho é o cara na maneira de lidar no trato com os jogadores. Né, são os dois caras que eu tenho, assim, e o seu Tele, que eu trabalhei pouquinho com ele no Palmeiras, ele já estava doente, né? No finalzinho dele, estava doente e acabou que não tive a oportunidade de trabalhar mais com ele. Mas eu acredito muito de você ter a bola. Eu fui um cara de marcação e eu falo que é difícil você marcar 3, 4.
Então, se você atacar o adversário, você vai pôr o adversário sempre em dificuldade, né? Se você não deixar o adversário incomodado, você vai facilitar. Então, eu entendo que não é atacar de qualquer jeito, Não, claro. Atacar equilibrado, mas ter como essência a fase ofensiva. Isso daí é um ponto importante dentro do meu trabalho. O técnico, quando tá no meio da temporada ali, vai pegar um clássico, o técnico fica pilhado assim, esquece às vezes, tipo, sei lá, relaciona sempre um jogador, aí naquele dia ele tá acostumado, mas por um motivo ou outro aquele jogador não foi relacionado. Acontece isso. Essa daí é muito engraçada. Então, nós acabamos de chegar no São Bernardo, né? A gente estreou contra o 15 de Piracicaba e na próxima rodada era o São Paulo no Pacaembu. E na terça-feira eu fui ver o São Paulo contra o Mogi no Pacaembu. Sim. E aí, pô, foi eu, Denis, o Edgar Montemor, que era o diretor na época. Pô, eu tô vendo o jogo lá, falei, pô, dá pra gente ir, o Lugano tava meio assim, pesado, achava. Pô, dá pra gente fazer uma fumaça em cima do Lugano, né? Tá, beleza. Pô, a gente tava indo, convocou os jogadores, pô, tava chegando, né? Aí convocamos os jogadores, pô, vamos pro jogo com São Paulo. Pô, tamo lá no Pacaembu, o Caleri perdeu o pênalti, o Ganso fez o gol, viramos o jogo, 2-1, 3-1. Daí eu cheguei assim, Denis, aquece o Goiano, eu esqueci o nome do menino. O Denis veio do meu. Falei, Denis, aquece o Goiano, nem olhando pro Denis, olhando pro jogo. Eu olho assim, o cara não tava. Falei, pô, o Denis não mandou o cara aquecer? Falei, Denis, aquece. O Denis veio do meu lado aqui. Pô, Sérgio, a gente não convocou. Falei, como não convocou, Denis? Ele falou, você não convocou, mas puta, meu, não tinha convocado o cara. Não tinha convocado o cara, meu. Eu falei, puta, meu, então vamos botar outro, meu. Vamos botar outro volante lá, pega o outro volante lá, vamos botar aí pra jogar. E, pô, tá chegando no lugar, pô, não conhecia, assim, não guardava o nome de todo mundo, acabou passando que o menino não foi pra relação. E na hora do jogo veio na minha cabeça que ele era volante. Que a gente tinha feito 3-1, eu falei, vou botar um volante pra dar uma fechadinha agora. Daí tinha um outro volante no banco. Mas eu, na cabeça, eu falei, cara, traz o Goiano aí. E eu olhava assim, o Goiano não ia aquecer. Eu falei, Denis, o Denis veio, pô, Sérgio, não convocou o Goiano. Eu falei, como não convocou? Ah, você não convocou o Goiano. Eu falei, então vamos botar o outro. Aí botamos o outro, foi isso aí. Aí sem o Goiano, meu, que isso, hein, rapaz, que pilha, tá louco. Ai, E me diga uma coisa, teve uma história que você foi campeão pelo Ceará, você tava com um relógio bonito, você ganhou do Sheik aquele relógio, como é que foi? Esse é do Japão, puta, tinha um G-Shock. A gente foi campeão aqui. Normalmente eu vou pro jogo, eu vou de relógio para marcar o tempo. Antes não tinha o tempo no placar. Pô, e esse dia nós ganhamos do Fortaleza, o clássico, ganhamos o título em cima do Fortaleza, que era o tetracampeonato. Foi no PV ou foi no Castelão? Não, foi no Castelão, lotado. Castelão lotado e a torcida do Ceará organizada ficava na parte de baixo, que você tem acesso pela escadinha lá, né? Porra, empolgado, né? Ganhamos o tetracampeonato em cima do Fortaleza. A torcida gostava de vir pra caramba, eu fui lá abraçar os caras e tô abraçado com o cara, campeão, professor. Aí eu sinto um cara aqui puxando meu relógio, falando pro cara, pô, meu, o cara tá roubando meu relógio, eu não sabia nem quem é. E o cara não entendia, o cara todo empolgado. Ah, professor, quando o cara entendeu que o cara tava roubando meu relógio, o cara já fez, ó, plof, o relógio, pô, eu perdi um G-Shock. Caramba! Aí dei entrevista coletiva e falou, ó, tem um torcedor aí que levou um presente, pô. Aí foi isso, cara. Torcedor do Ceará, devolve o relógio do homem, pô. Que isso, conquistou o título, vocês tomaram o relógio. Tomaram o relógio, meu. Aí, depois disso, vamos comemorar, bota o relógio no bolso, aí vamos. Hoje nem. Bom, você ainda tá de relógio, eu também tô com um reloginho aqui e tal, mas hoje é tudo no celular, né? Celular, mas eu gosto de usar relógio, por isso que, assim, no jogo, hoje você tem o tempo no placar, né? Uhum. Mas mesmo assim eu vou com o relógio, mas agora já estou experiente. Ganhou, tiro o relógio, boto no bolso do agasalho, fecho, aí vou lá abraçar a galera, para não ter erro. Bom, a gente vai mostrar umas fotos aqui, para quem está acompanhando pelo YouTube, né, o Aqui Se Fala de Futebol, tem umas fotos do Sérgio aqui, tem uma aqui, ele com a camisa do Juventus, esse aqui é o time da Copa. Vai falando aí, Sérgio. Esse é o time campeão da Copa do Brasil, lá no Maraca. Boa. Esse foi o jogo da final, lá no Maracanã. Aí no treino do Palmeiras, na academia. 96? 96, esse daí. Né, tinha voltado do Japão. O cabelo tava mais... Tinha cabelo ainda, né? Agora você vê, o tempo passa, né? O futebol vai te comprometendo. É isso aí. Isso no Juventus em 2002. Caramba, 2002, hein? 2002 2002 tinha quantos anos, hein? Tinha 34.
Você era a primeira divisão? Paulista? Primeira divisão, Paulista. Né? É que ano que não jogou, os grandes não jogaram o Campeonato Paulista. Ah, verdade. Teve o Super Paulistão depois. Verdade, teve o Super Paulistão, verdade. Na próxima aí, se tiver. Aí, isso aí que é na apresentação agora, essa já é desse ano. É agora, né? O cabelo já tá ralo, né? Agora já tá não tem mais. A cabeça você foi esse gentil. Bom, e aí você tava falando de gols, de jogada ensaiada com o Fernando Diniz, mas você foi um volante que fez bastante gols. Eu fazia uns golzinhos, hein? Dá pra contar na mão? Uma mão, duas? Duas não dá, dá mais. Tem uns gols teus no Al Hilal, nós vamos colocar aqui, pra gente, só na Arábia aqui. Tem a narração, quem tá acompanhando depois no YouTube vai ouvir a narração, aqui nós não vamos ouvir, mas lá porque o cara narrando lá não dava pra entender nada, ó. Ali, ó. Usou. Esse gol foi na estreia. Na estreia? Contra o Shabab, numa jogada ensaiada do Candinho. O Edson Pezinho bateu, eu saía da marca do pênalti, rodava no segundo pau, e eu subia bem de cabeça e acabei fazendo. Foi meu primeiro gol no Hilal esse daí. O goleirão ficou bravo, hein? Ficou. Tem mais aí? Vamos ver, tem mais. Olha o Candinho. Candinho, professor Medina, e o Ismael, que é o intérprete. Olha lá o professor Medina lá. Ah, é verdade, cara. E a gente ganhou esse jogo. Isso foi aí. Que ano? 92. 92. Ela sai lá do pênalti e vou lá para o segundo pau lá. Caramba, subiu aí, não? Eu cabeceava bem. Mas também não tinha ninguém marcando, né? Não, mas fugir da marcação, né? Ah, tá, verdade. Não, tinha um cara ali. Tinha fugir da marcação. Tinha uma marcação ali. Legal. Tem mais uma aí. Esse com o Etihad, lá em Jeddah. Esse gol aí, teve uma confusão depois. Eu fiz o gol de cabeça também. Quem que cruza? De cabeça? O Timauer cruzou e eu entrei de cabeça lá. Peixinho ali, mano. Opa. Aí deu uma confusão esse jogo aí. Você tava perdendo esse jogo? Tava perdendo tava 2-0, eu fiz 2-1 aí. Aí por isso que você foi pegar a bola e tal, e o goleirão veio pra cima. Isso. Esse é o Etihad, é um time, o cara ele treinou esse time aí, o Etihad. Sim. É um time forte lá de Jeddah. Tem o Hilal, o Etihad, o Al Nassr e o Al Ahly, são os grandes times da Arábia. Ele expulsou alguém aí? Expulsou o Timau e expulsou o lateral que deu um soco no Timau. Ela expulsou 8 nós. Muito calor? Nossa, quente, hein? Porque nessa época não tinha ar-condicionado no estádio, tinha? Não, mas é aberto, né? Não é coberto. Ah, tá. Não, pois é, 92 não tinha ar-condicionado, não tinha esse negócio climatizado, nada. Não, nas cabines tinha. Sim. Tinha. O estádio coberto que foi no Catar, né? Que teve algum estádio coberto no Catar agora, na Copa. Peixinho. Tem mais uma aí? Mais uma, né? Mas esse aí? Esse foi contra o Etihad. Esse já foi em Riad. Foi lá no estádio do Malaz. Eu fiz o gol de cabeça. Esse aí tava 0-0. Rapaz, volantão metendo gol de cabeça todo mundo. Mas você jogava de volante aí ou tava mais à frente? Jogava de volante. Volantão que chegava, hein? Chegava. Fiz bastante gols aí no Hilal. Quanto tempo você ficou lá, Sérgio? 2 anos. 2 anos? 2 anos. Fui considerado o maior estrangeiro nas 2 temporadas que eu fiquei lá. E em 94 os caras queriam que eu me naturalizasse árabe para jogar a Copa do Mundo, só que eu já tinha jogado na seleção. E naquela época, você joga na seleção, você não podia se naturalizar mais. Ah, entendi. Mas eu fiz foi 2 temporadas bem bacanas aí no Hilal. Voltou para lá depois ou não? Não, nunca mais voltei. Nem para passear? Não, os caras não convidam, não? Então agora a proximidade da rede social, do Instagram... Sei. Eu converso muito com muita gente lá. Se os caras falam, Sérgio, tem que vir aqui, vocês mandar passagem, eu vou até pedir para mandar passagem que eu vou. Vai ser um prazer estar em Riad. Mas você fala a língua lá, alguma coisa? Entende? Eu entendo. Por exemplo, a gente, Mubará é jogo. Mubará, chuf. Olha o jogo, tal. Mabruk, Badibukra. Mabruk é parabéns, Badibukra é depois de amanhã. Dá para se comunicar em arabique. Pô, que legal, cara. Bacana isso aí. Que história, né, cara? É o futebol que faz você virar o mundo de ponta cabeça, né? É verdade. Futebol... Na Portuguesa também, né, que você fez. Fomos campeões aí em 2022, trouxemos a Portuguesa de volta depois de 7 anos na Série A2, um gigante, né, junto lá com o Denis, o Caio, o presidente Castanheira, né, a gente conquistou ali o acesso e tem que falar do Toninho Cecílio também, que era o diretor na época. Né, assim, foi um trabalho bem bacana aí de trazer a Portuguesa de volta, de ver o Canindé lotado, hein, Vanderlei?
A gente que é daqui, É legal, né, cara? sabe o tamanho da Portuguesa. Ó. Eu subi lá no... Tava de relógio? Deixa eu ver. Tava o relógio ali. Mas só que não foi para lá, né? Você parou antes, né? Não foi pra galera. É. Pô, que legal, cara. Pô, bacana, foi bacana. bacana. Isso é uma imagem bem legal, isso daí, porque pô, você vê criança chorando, senhores. Tinha um senhor que ele acabou falecendo, ele entrou no gramado de cadeira de roda que o filho empurrou, levou. Falei, meu, eu ia até você. Falei, não, meu pai fez questão de vir te cumprimentar. Não passou no Globo Repórter, no Globo Esporte isso aí? Eu lembro que parece que teve um negócio desse aí que entrou um... Eu lembro disso aí. Meu pai fez questão de vir te cumprimentar, professor, e passou 2 meses, ele faleceu e o filho dele mandou uma mensagem, falou, Sérgio, você fez o meu pai sentir a maior alegria da vida dele, que é ver a Portuguesa de volta para a Série A1 do Campeonato Paulista. Bacana. É. Pô, e agora você tá num time que é tradicionalíssimo também, Sim. que é a Juventus, pode ter certeza. Vamos torcer aí pra esse acesso, cara. E com certeza você vai emocionar muita gente se isso acontecer também, né? Até porque você começou lá também. Sim, você vai ficar... pra mim, assim, vai ser um prazer viver uma situação parecida com essa da Portuguesa no Juventus, né? Porque é o clube onde começou toda a minha história no futebol. Eu tenho um carinho enorme por esse clube. A gente está com um presidente hoje que gosta de futebol, ele merece também, como o Castanheira na Portuguesa merece, né, tá vivenciando uma situação de levar o time para uma Série A1. E claro, né, o Juventus é um clube da Moca. A Moca hoje tem uma torcida que enche a Javari e a gente quer ver a Javari sempre pegando fogo, lotada lá. Vamos trabalhar muito forte para que isso aconteça e Papai do Céu abençoar, a gente possa estar aí conquistando o título e o acesso. Isso aqui dando aula. Isso aí foi na CBF Academy, né? A licença A, falando sobre transição ofensiva. Boa. Né? Na CBF Academy. Isso é interessantíssimo, né, cara? Hoje, os treinadores hoje... Ainda bem que tem muitos ex-jogadores, né? Tem bastante, né? Tem bastante cara que jogou, que é treinador profissional. Né? É um mercado que consegue abraçar todo mundo. E aí você tem que ir se capacitando, né? Porque é um mercado bastante concorrido e você vai se capacitando para poder estar sempre bem atualizado. Só para a gente fechar, Seleção Brasileira, com essas últimas 2 vitórias do Brasil aí, o Dorival agora acho que vai ter um pouco mais de tranquilidade para poder trabalhar, né? Que já estava pressionado também, hein? Eu vejo como um absurdo, né, Vanderlei? Você pressionar um treinador que começou o trabalho agora. A Seleção Brasileira acabou a Copa do Mundo, mudou, foi o Fernando, falava de Ancelotti, e agora o Dorival está há quanto tempo na seleção? Desde março. Pouco tempo. É curtíssimo o trabalho e você pressionar. O que eu vejo, que muita gente não viu, por exemplo, no jogo no Chile, eu acho que já teve uma evolução. Sim. Dentro do jogo do Chile, na mudança de comportamento da equipe, na mudança das peças, né? O Dorival acabou que melhorou a seleção. Né? É claro que ainda falta muita coisa, o jogo do Peru também teve uma melhora, você vê que já mudou as peças. O que me preocupa é, por exemplo, a maioria dos jogadores estão machucados, que normalmente são convocados, e aí você vai trazer os caras que estão machucados, você vai ter problema de entrosamento novamente. Você não vai convocar todos esses jogadores, se o Dorival convocar, melhor. E botando um ou outro, né, que estavam machucados, que você precisa ter um entrosamento dentro da seleção brasileira. Mas eu vejo que a seleção evoluiu. Claro que é muito abaixo ainda daquilo que a gente gostaria do futebol brasileiro, mas a gente tem que entender que há um processo evolutivo, lento, mas né? E que daqui a pouco a seleção importante é a seleção chegar pronta para a Copa do Mundo. Sim. Né? O Brasil hoje está numa situação mais tranquila dentro da tabela, 4º colocado. Né? A gente olha a tabela e ficava preocupado, né? Que o Brasil é difícil estar nessa parte de baixo. Hoje já está em 4º. Vai ter uma data FIFA importante de confronto direto para poder passar. E tomara que o Dorival vai tendo tempo para poder crescer. A gente sabe que a seleção brasileira não tem tempo para treinar, é uma realidade. E o Dorival consiga buscar caminhos para que essa seleção ache aí uma performance melhor, que eu vejo que ele começa a pavimentar esse caminho. E é isso. Vamos torcer. Sérgio, bom resto de ano para você.
Obrigado. Boa preparação aí do Juventus, do moleque travesso aí pro ano que vem, que seja uma temporada aí de sucesso para você. Obrigado. E foi um prazer ter você aqui, meu caro. Satisfação, Ele. Obrigado. Precisando, estamos por aqui. Aqui se fala de futebol com Sérgio Soares, contando várias histórias aqui. Muito bom. Quem sabe, vamos torcer para ano que vem você subir com esse time da Juventus aí. Amém. Né? E tamo junto aí, meu caro. Junto sempre. Obrigado a todos vocês que acompanharam Aqui Se Fala de Futebol. É um espaço do canal Aqui Se Fala de Santos. Obrigado a todos, até a próxima, sempre com uma boa entrevista, sempre com um bom papo. Tchau, tchau, valeu!